Estamos diante do que parece ser a notícia mais comentada e talvez mais impactante, jurídica e economicamente, do fim do ano de 2024. A proposta de lei de emenda à Constituição Federal que visa eliminar a jornada 6x1 e também mudar a carga horária de todos os trabalhadores brasileiros de no máximo 44 horas na semana para 36 horas na semana. Será que essa possível modificação de lei, se isso virar lei, vai afetar os MEIs e as pessoas jurídicas, os PJs, os trabalhadores PJ e os trabalhadores MEI? Será que isso vai trazer algum impacto? Que impacto pode ser esse? Vou contar para você ao longo desse vídeo. Vamos lá? Para que você entenda o impacto dessa notícia e dessa possível mudança de lei, apesar de já ter vídeo aqui no nosso canal mais focado na visão dos trabalhadores, saiba que essa possível mudança de emenda à nossa Constituição Federal, na prática, afeta os trabalhadores com carteira assinada, ou poderá afetar os trabalhadores com carteira assinada que estão no regime da CLT, que trabalham hoje no máximo 44 horas na semana, passarão a trabalhar no máximo 36 horas na semana com o mesmo salário. Esse é o ponto mais importante. Quando você vê uma notícia dessa, talvez passe despercebido esse ponto importante. Então, imagine uma pessoa, um trabalhador que recebe R$ 1.500 salário, trabalha 44 horas na semana, de segunda a sexta-feira, um pouco mais de 8 horas por dia, ou de segunda a sábado. Essa pessoa vai passar a trabalhar 36 horas na semana, o que dá 6 horas por 6 dias, mas é proibido trabalhar os 6 dias, então vai dar 7 horas e 20 minutos por dia de trabalho, de segunda a sexta, ganhando os mesmos R$ 1.500. É isso que esse projeto visa trazer para todos os trabalhadores com carteira assinada. A grande pergunta do vídeo é: o MEI e o PJ são afetados por essa lei? Vamos começar falando do MEI. O MEI, ele é um microempreendedor individual. Ele tem a característica de ser como a sua própria empresa, chamado popularmente de eu-presa. Então é aquela empresa de uma só pessoa, um só sócio, que é o dono dessa MEI, e que presta um serviço. Por ser uma empresa, uma pessoa jurídica, também vale isso para o PJ, não está sujeito a essa regra. Essa regra de limitar o máximo de horas de trabalho, de 44 horas da semana, para possivelmente virar 36 horas, vale para os empregados com carteira assinada, que é diferente essa relação da relação com o MEI, da relação com a pessoa jurídica, o PJ. Então, não vai afetar o MEI essa nova regra, essa possível nova regra, se ela for aprovada do jeito que está, o MEI não será afetado em limitação de horas de trabalho. Isso quer dizer, o MEI poderá continuar trabalhando o que ele trabalha, as horas ou serviços que são entregues, com o mesmo ganho, com o mesmo valor a ser pago. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, primeira grande resposta aqui do vídeo. Segundo grande ponto aqui do vídeo, a pergunta foi: e o PJ, né, o trabalhador PJ? Por quê, pessoal? Existem empresas que têm na sua base de trabalhadores uma parte dos trabalhadores CLT, carteira assinada, cumprindo horário. Mas outra parte desses trabalhadores são PJ, são uma pessoa jurídica. E aqui eu estou falando não mais do MEI, mas eu estou falando daquela empresa do Simples Nacional, de repente. Porque o MEI não pode ter funcionários, mas essa empresa do Simples Nacional ela tem mais amplitude, ela pode faturar mais e ela pode ter funcionários. Então, o dono, o sócio dessa empresa do Simples Nacional, essa empresa PJ, que não é o MEI, esse dono não vai ser afetado por essa regra. Por quê? Ele não é um empregado dessa empresa, ele é o sócio. Sendo sócio, ele não tem limitação de horas, seja 44, seja 36 horas na semana. Tem empreendedores aí até que brincam que o dono da empresa ele trabalha 60, 70 horas por semana. E aí vai de cada empresa, vai de cada realidade. Mas a grande questão é, não tem limitação de horas. Porém, aqui vem o grande X da questão que poucas pessoas estão comentando. Essa empresa, esse PJ, do Simples Nacional, que já não é mais MEI, e que pode ter funcionários, e esses funcionários podem estar registrados na CLT, esse cara sim pode ser afetado por essa mudança de lei. E agora eu quero falar um pouquinho do impacto, não só jurídico, mas o impacto econômico e a consequência do mercado de trabalho que deve acontecer
se essa mudança de lei passar da forma como está. Primeiro ponto que a gente precisa entender: algumas profissões elas ficaram mais eficientes e mais ágeis com o uso da inteligência artificial, por exemplo, com ferramentas tecnológicas. Dentre essas profissões está a nossa, de advogados, de auxiliares, de bacharéis em direito, o pessoal que trabalha com o ramo da justiça, que tem um trabalho que pode ser feito presencialmente ou virtualmente, de forma remota, as audiências tantas que têm acontecido de maneira virtual, ou seja, tem uma certa liberdade de prestação desse serviço e com as ferramentas tecnológicas o nosso trabalho ficou mais eficiente. Ou seja, é possível reduzir a quantidade de horas de trabalho, às vezes de 44 para 36 horas na semana, mantendo a produtividade, às vezes até subindo a produtividade. Mas tem empregos, trabalhos e funções no nosso mercado de trabalho que precisam ser presenciais. Por exemplo, um segurança. Imagina um segurança que guarda uma propriedade, que guarda algo de valor, dizer um dia, hoje eu vou trabalhar home office. O que você acha disso? Que segurança que ele vai estar fazendo? Não existe, é incompatível. Outro exemplo, a servente de limpeza, a faxineira. A faxineira diz assim, hoje eu vou trabalhar home office, a minha limpeza vai ser virtual. Chega a ser engraçado, não existe, é incompatível. E essa mudança de lei, da forma como está colocada hoje, então saiba que isso pode mudar. Ela não faz uma distinção clara, por enquanto. Então existe esse grande problema à frente, esse grande choque que é, imagina essas pessoas que de fato têm que prestar um serviço presencial, por imposição de lei, simplesmente reduz consideravelmente a carga de trabalho, mantendo o salário. Isso é uma alteração de lei vinda, uma proposta de emenda à Constituição, uma alteração significativa, aprovada pelos nossos deputados, senadores, governo, se for aprovada. E aí muda a lei, muda a regra. Dá para o trabalhador uma carga horária menor? Sim. Agora eu pergunto, essa mudança de lei, ela é financiada, ela é paga, custeada por quem? Você já sabe a resposta, né? São os empregadores, aqueles que pagam esse salário, que simplesmente vão receber menos horas para pagar igual. Esse prejuízo afeta no balanço da empresa, reduz o lucro. Ou aquelas que tinham pouco lucro, colocam a empresa no prejuízo. A empresa no prejuízo vai precisar fazer modificações, muitas vezes como corte de gastos. Corte de gastos significa muitas vezes demissão. Então esse projeto tem um potencial de ampliar demissões em um número assustador. Portanto, nós precisamos ficar muito atentos sim a essas notícias, acompanhar de perto esse projeto de lei, ver com que ele seja muito bem elaborado, considerado e talvez, se as empresas tiverem que custear essa redução de carga de trabalho, fica aqui uma ideia minha, venha junto no pacote uma redução de impostos? Quem sabe? Aquelas empresas que adotarem essa redução de carga de trabalho terão uma redução de impostos proporcional. Assim o governo custeia, financia essa mudança que ele está sugerindo. Já que vem de uma lei que vai gerar muito impacto na sociedade, no bem-estar das pessoas, é justo que esse mesmo governo que está tão rico, com tanta arrecadação de impostos, ajude a financiar. O que você acha dessa ideia? Quero que você coloque aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. E quero lembrar você também, eu fiz os esclarecimentos jurídicos importantes nesse vídeo, mas a gente está falando de um projeto de emenda à Constituição Federal. Não é lei ainda, não está valendo ainda na data que eu estou gravando esse vídeo. Procure sempre se atualizar e estar bem informado. E é importante sim você saber o que diz um projeto de lei antes mesmo de ele virar lei, porque assim você vai começar a se preparar, estudar, debater, cobrar do seu deputado, do seu senador, avaliar como o seu representante está votando esse assunto que pode afetar muito a sua vida sim, com toda certeza. Tá bom, gente? Fiquem sempre bem informados, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, envia esse vídeo para um amigo, uma amiga, um conhecido que pode ter dúvidas sobre esse tema, um empreendedor, uma empreendedora que está preocupado se isso vai impactar o negócio dele, como que isso vai impactar, que soluções que tem, tá bom? E de novo, dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou procurar avaliar, lê-los e respondê-los. Até lá, a gente se vê nos próximos vídeos nesse canal. Tchau!